queridos e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui para iniciar mais uma aula, e a aula que nós vamos iniciar, ela está na página 36, porque nós estamos no estudo de bibliologia, e nós vamos dar uma pincelada aqui na aula passada. Eu vou dar uma pincelada na aula passada, porque nós estamos falando sobre o rapto ou arrebatamento da igreja, na aula passada, que foi a 10ª aula, e nós falamos isso no nosso segundo período. Muito bem. Agora nós iremos para a nossa hoje nós estamos na nossa 11ª aula, e este é o nosso primeiro período dessa 11ª aula. Mas eu quero começar aqui na página de número 36, falando sobre o rapto ou arrebatamento da igreja. E a passagem bíblica está em Mateus 24, do versículo 13 até o 13 e 14, e nós vamos ler também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então vamos estar lendo aí essa passagem, Mateus 24, versículo 13 e 14. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos as gente, e então virá o fim. Amém. Vamos ler também aí em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Então, o rapto ou arrebatamento, que é a palavra arrebatamento, significa rapto, significa ser tomado à força. Este é o significado de arrebatamento. É tomado à força. Então um rapto. É como se fosse um sequestro relâmpago, que ninguém percebe. Quando perceber, já aconteceu. Já sequestraram. Já falaram perto de mim. Aconteceu um sequestro relâmpago aqui agora. Aí quando eu olhei para ver, falei, cadê? Já não tinha ninguém lá mais, porque já tinha acontecido. Então, sequestro relâmpago, ninguém vê. Então esse é o arrebatamento, esse é o rapto, o raptare da igreja. A igreja vai ser tomada à força.
Então, a igreja gloriosa, ela vai passar por essa experiência vindoura, que nós aguardamos. A verdadeira igreja está aguardando esta experiência de ser tomada à força, o raptar, o arrebatamento. Aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 13 a 17, está falando sobre isso, este acontecimento. Também em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 57, também vai falar sobre esta retirada à força da igreja, sobre o arrebatamento. Um dos alunos pode ler, por favor. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Pode ler o 1 Coríntios 15, 51 ao 57. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o motivo de nós continuar firmes nesta esperança desse grande acontecimento do raptar, o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada ou arrebatada quando Cristo se manifestar. Quando Cristo se manifestar nas nuvens dos céus. Quando ele se manifestar nas nuvens, então nós vamos subir com ele para unir-nos e unirmos. Vamos subir com ele para unirmos a ele. Nós vamos unirmos a ele nos ares. Então isto é muito importante, porque a igreja anseia pelo arrebatamento, como a corça suspira
pelas águas, assim também a nossa alma suspira, tem sede de encontrar com o Senhor e muito em breve vê-lo face a face e estar para sempre com Ele. Glória ao nome do Senhor. Então, quando será o arrebatamento? Quando será? Vamos para a página de número 37. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Ou será arrebatada dentro da grande tribulação? Ou será arrebatada no finalzinho da grande tribulação? Eis aí a questão. Eis a questão. Existem alguns que creem que a igreja passará pela tribulação. Existem alguns que creem que a igreja passará pela tribulação. Contra isso, temos alguns pontos a considerar, a saber. Primeiro, nas Escrituras não se menciona a igreja em conexão com a grande tribulação. Em Apocalipse não se menciona a palavra igreja depois do capítulo 4. Se crê que os 24 anciãos do capítulo 4 de Apocalipse são representantes da igreja. Esta é a crença, né, de muitos. Esta é a crença de muitos. Mas eu não vou aqui tomar partido nem de um, nem de quem crê e nem de quem descrê. Eu vou deixar aqui em aberto, porque tem muitos mistérios que nós só vamos saber quando a igreja for arrebatada, né? Muito bem, mas vamos continuar aqui com esta aula, que muitos teólogos pregam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, outros ensinam que a igreja vai chegar a entrar na grande tribulação. Bom, não vou ensinar isso aqui como doutrina, mas como uma tese teológica minha. Quando nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus 24, nós vamos encontrar ali 3 temas. Dentro do capítulo 24, nós iremos encontrar 3 temas. Algum aluno aí, procura aí onde está e me dá aqui a Bíblia, fazendo um favor. Mateus 24. Muito bem, nós vamos encontrar aqui em Mateus 24 3 temas, dentro 3 divisões, é melhor dizer assim, 3 divisões. Jesus divide o capítulo 24 aqui, que São Mateus, ele divide capítulo 24
Então ele divide aqui, ele tem 3 divisões, e depois o sermão continua exortando a vigilância. Então a primeira divisão aqui é um resumo que o Senhor Jesus fez para responder às indagações dos seus discípulos. Então a primeira divisão está no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 24, que vai falar sobre o sermão profético, o princípio das dores. Aqui o Senhor Jesus está fazendo um resumo aqui para esclarecer as indagações que os seus discípulos fizeram quando eles perguntaram a Jesus, né? Vamos ver aqui no versículo de número 3, dizendo assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus aqui, a partir do capítulo 4, ele começa a responder aos discípulos, dando aqui alguns exemplos de alguns acontecimentos que acontecerão, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E ele vai dizer: acautelai, porque ninguém vos engane, muitos virão o meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muito. E vai falar aqui que vai ouvir de guerra, de rumores de guerras, e não era para eles olhar e não assustar, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, né? Vai falar de nação levantando contra nações, nação contra nação, reino contra reino, peste, terremotos em vários lugares. Mas ele vai dizer que todas estas coisas são princípio de dores. Então aqui ele vai fazer esse resumo até o versículo 14. Ele faz um resumo dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Olha só, preste bem atenção. E este evangelho do reino, guarda esta palavra, reino. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu estou dizendo para vocês que Jesus aqui apenas está fazendo um resumo das indagações dos seus discípulos. Um resumo, é como se fosse uma introdução, tá? Ele faz a introdução de todas as coisas que acontecerão, desde os princípios das dores até o fim. Desde os princípios das dores, nós estamos vivendo agora, até o tempo do fim. Pode ver que ele vai dizer assim: mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. E ele conclui esse resumo, essa introdução, dizendo assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então o fim aqui chegou, mas é porque ele está fazendo um resumo. Agora vem comigo, vem acompanhando o meu raciocínio. Este evangelho que nós pregamos hoje, ele é o evangelho do reino ou é o evangelho da graça?
que a igreja está pregando, ele é evangelho do reino ou ele é evangelho da graça? É claro que a igreja está pregando o evangelho da graça. A igreja não está pregando o evangelho do reino. A igreja está pregando o evangelho da graça. Agora, este evangelho do reino, que fala aqui que vai ser pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, este evangelho é do reino milenar. Evangelho vai ser pregado no reino milenal. É o evangelho do reino milenar. Por isso fala do reino. Porque este evangelho que nós pregamos agora, que é o da graça, tem muitos pregadores, muitos ensinadores, que pegam esse versículo 14 aqui, ó, de Mateus 24, e fica pregando que Jesus não vai voltar agora não, porque o evangelho não alcançou os quatro cantos da terra, e nem todo mundo ouviu falar do evangelho. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Se Jesus tiver de voltar hoje, ele volta, mesmo nem todo mundo ter tido a oportunidade de ouvir o evangelho. Viu? Deus não vai condenar ninguém porque não aceitou ele, porque não conheceu o evangelho. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca. Então, muitos pregam que o evangelho, Jesus não vai voltar agora não, porque o evangelho tem que ser pregado nos quatro cantos. Não, muita gente vai ficar sem ouvir a palavra do evangelho da graça. Mas para isso, Jesus já sabendo, Deus já sabendo que o evangelho, muita gente não ia conseguir ouvir antes que ele manifestasse na nuvem do céu. O evangelho, o Senhor manifesta para a humanidade através de muitas coisas. Está na Bíblia, através da natureza. Lá em Salmo diz que os céus revelam as obras de Deus, a natureza revela as obras das suas mãos, Então, um dia revela o outro dia. Isso mostra que existe um Deus por trás disso, Todo mundo tem o conhecimento que existe uma autoridade, um Deus, um maior, um soberano, um Senhor, viu? Um Senhor. Todo mundo sabe que existe um Deus que está governando tudo. Então, vamos continuar aqui para nós não perder o nosso raciocínio. Evangelho do reino. O fim só vai acontecer quando o evangelho do reino milenar ser pregado em testemunho a todas as gentes, a todas as nações. Então virá o fim. O fim não vai vir agora no arrebatamento da igreja. A igreja está passando pelo princípio de dores, e a porta da graça vai fechar. Quando a igreja for arrebatada, a porta da graça vai fechar. Agora, vamos comigo mais um pouco. Vamos entrar dentro da grande tribulação, aqui na palavra. Vamos entrar, Mateus 24, versículo de número 15. O sermão continua. A grande tribulação. Quando, pois, vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes,
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias, olha só, e se aqueles dias não fossem abreviados, que dias são esses? É os dias da volta de Jesus para arrebatar a igreja. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Enganarão até os escolhidos, que fala da igreja de Deus. Depois eu vou falar escolhido de novo, lá embaixo. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Agora, versículo 27. Olha o Senhor Jesus voltando aqui, dentro do primeiro período de paz da grande tribulação. Dentro do primeiro período, eu falei lá atrás, ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Eu estou ensinando aqui como uma tese, não como uma doutrina, mas eu estou baseado dentro da Bíblia Sagrada. Olha o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Lá no capítulo 24, aqui do 1 até o 14, não ouviu falar de vinda do Filho do Homem. Não ouviu falar. Então, agora aqui dentro da grande tribulação, no primeiro período, nós estamos dentro do primeiro período aqui. Aqui está falando que Jesus voltará no abrir e piscar de olho, que é como relâmpago. É como relâmpago, abrir e piscar de olho. Assim como o relâmpago se mostra ao Ocidente, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, na minha tese, a igreja Jesus vai deixar a igreja entrar dentro do primeiro período da grande tribulação. Da grande tribulação. O primeiro período é um período de paz. Quando diz que a igreja não passará pela grande tribulação, observem só, vamos comigo, vem comigo. A grande tribulação, ela vai acontecer no segundo período dos 3 anos e meio, dos últimos 3 anos e meio. No primeiro período de 3 anos e meio é apenas tribulação e não grande tribulação. Lá em Apocalipse capítulo 3 fala assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir para provar todos os habitantes da terra. Eu te guardarei da hora da tribulação. Então fala aqui da grande tribulação, os 3 anos e meio final, que a igreja não vai entrar nele. Mas eu acredito que
o Senhor vai permitir a igreja entrar no primeiro período e ela vai até ver o homem do pecado, o homem sem lei, o iníquo. Ela vai poder contemplar. E na hora que então eles começarem a organizar as nações e proclamar guerra contra a nação santa, então creio que nesse período a igreja será tomada da face da terra. Vamos comigo mais um pouco? Já falei sobre o princípio de dores. O sermão continua a grande tribulação. O Senhor, eu mostrei aqui a volta de Jesus, primeiro período. Vamos para o segundo período. O segundo período da grande tribulação. O sermão continua a vinda do Filho do Homem, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu, olha a segunda vinda de Cristo aqui em glória, para salvar os judeus e as nações que vão defender Israel na guerra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Observa que aqui em cima, quando ele vem como relâmpago, ele não vem com poder e grande glória, mas ele vem em segredo, em silêncio, é não abrir e piscar de olho. Mas agora aqui ele vem com poder e grande glória, e ele enviará aos seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Agora aqui está falando de Israel, tá? Ajuntarão os seus escolhidos. Aqueles escolhidos lá atrás está falando da igreja. Agora esses escolhidos aqui, tem Bíblia que vai falar os seus eleitos. Ajuntarão os seus eleitos de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Somente até aqui. Então, irmãos, aqui está a palavra do Senhor, onde nós vemos aí que tem muita coisa na Bíblia que não dá para a gente confirmar ou catalogar e querer ser o dono da verdade, né? É melhor ensinar com uma teoria, uma tese, né? Uma tese, do que afirmar uma coisa que ninguém tem certeza. E cada teólogo diferente ensina de um modo diferente sobre a grande tribulação e a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos continuar aqui. Então nós falamos aí da primeira crença, né? Primeira crença, onde nas escrituras não se menciona que a igreja está em conexão com a grande tribulação, né? Com a grande tribulação, mas eu já disse que a grande tribulação é no segundo período dos 7 anos, né? Que é nos segundos 3 anos e meio, segundo período, que dá-se-á nos 3 anos e meio de grande tribulação. Número 2, muitos confundem a expressão da promessa a Filadélfia em Apocalipse 3 e 10, lê para nós aí. Os cálices de Apocalipse 16, procura aí.
Pode. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Isso, eu te guardarei da hora da tentação. Que hora que é essa? É o segundo período da grande tribulação. O segundo período da grande tribulação. Também vai falar aqui sobre os cálices em Apocalipse 16. Não precisa de ler não, é muito grande a passagem, que são juízos de Deus. Você pode ler aí em casa. São juízos de Deus ao mundo, porém a promessa ao crente em João 5:24, pode ler para nós aí, é uma promessa para os crentes aí em João 5:24, porque o segundo período da grande tribulação é para condenar aqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador. Então vamos ver o que fala lá. Na verdade vos digo, que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Não entrará em condenação, não entrará no segundo período da grande tribulação. Vamos continuar. Os cristãos, está dizendo que os cristãos não virá o juízo. 1 Tessalonicenses 5:8-9. Vamos ler todos aqui agora. Romanos 5:9 e 2 Tessalonicenses 1:9 ao 10. Vamos lá pelo primeiro, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 8 e 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No segundo período da grande tribulação, a ira de Deus estará caindo sobre a terra, mas nós, a igreja, não vamos entrar nesse segundo período para sofrer a ira de Deus. Nós estamos salvos da ira. Vamos ver Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da ira. 2 Tessalonicenses 1:9 a 10. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido em vós. Amém. Muito bem. Tudo bem até aí, né? Amém. Muito bem. Vamos para aqui terceiro ponto aqui, terceiro ponto. A grande tribulação, apesar de que afetará o mundo inteiro, apesar de que afetará todo o mundo, preste atenção nesse negócio aqui para vocês entenderem o mistério. A grande tribulação, apesar de que afetará a todo o mundo, vírgula, diz a respeito especialmente a Israel. Vamos comigo para você entender. Vamos raciocinar.
A grande tribulação, apesar da Bíblia dizer que ela afetará todo o mundo, mas a grande tribulação, ela vai ser uma punição, um castigo, especialmente para Israel, para o povo judeu, porque rejeitaram a Cristo. Lá em João capítulo 1, veio para o que eram seus, os seus, que são judeus, não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, e a tantos quantos creram no seu nome. Então, agora o Senhor traz a grande tribulação para punir especialmente Israel, e juntamente com Israel, as nações também que recusaram a Cristo também serão punidas aí. Os crentes desviados também serão punidos aí. Quem não quis levar o evangelho de Jesus a sério, serão punidos aí também. Como eu estava falando, que a grande tribulação, apesar de que afetará a todo o mundo, ela diz a respeito especialmente a Israel. É a punição especialmente para Israel, que recusou a Jesus Cristo. Em João capítulo 1, veio para que os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, e a todos quantos creram no seu nome. Também a grande tribulação é uma punição para as nações que não quiseram reconhecer o senhorio de Cristo, aceitar Cristo como Salvador, que vão entrar também na grande tribulação, e para os crentes desviados também, os desviados que não querem ter compromisso com a palavra de Deus, não querem ter compromisso com Cristo, quer viver a sua vida de qualquer maneira aqui na terra, não está se preocupando com a santificação, não está preocupando com a salvação, estão vivendo uma vida demasiada aqui na terra, achando como se fosse viver aqui eternamente, estão preocupados muito com a matéria, com o exterior, mas esqueceram que eles têm que preocupar com o interior, com a alma, com o espírito, com a alma, que nós temos que dar conta a Deus. Então, esses desviados, apostatados da fé, apostatados de Deus, entrarão na grande tribulação, serão punidos também, e nós vemos que especialmente Israel. Vamos ler a palavra do Senhor em Jeremias 3, do capítulo 5 ao 7. Capítulo 3, versículo 5 ao 7. Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nela permaneces. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez rebeldes Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Esse é o Senhor prevendo castigo de Israel, que estava apostatado, está apostatado
de Deus. Vamos ver Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém. Amém. A promessa aí de livramento é para a igreja. Essa promessa de livramento é para a igreja. O de castigo é para Israel. Deus castigará Israel, mas dará livramento à igreja, sobre a ocasião em que se reunirá com o Senhor. Sobre a ocasião em que a igreja reunirá, né, com o Senhor, sem data. Vamos ver primeiro os Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Filipenses 3:20-21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o vosso corpo batido para ser conforme o teu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Amém. Então não tem uma data. Jesus vai voltar tal dia, tal ano. Não existe isso aí. Nós sabemos pela fé e esperamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus, que unirá a sua igreja, unirá a Ele, né? E nós vamos estar juntamente com Ele. Os sinais das Escrituras se referem à segunda vinda do Senhor em sua revelação ao mundo. Tudo bem até aí? Amém. Muito bem, vamos continuar, vamos em frente. Vamos entrar um pouco aqui sobre o tribunal de Cristo. Lembrando que nós acabamos de falar aqui da volta do Senhor Jesus entre nuvens para arrebatar a sua igreja. E falamos também um pouco do período da grande tribulação. Vamos falar um pouco sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Entre os diversos juízos das Escrituras, encontramos um dos mais importantes, que é o juízo do tribunal de Cristo, onde se julga e se recompensa a igreja, onde a igreja vai ser julgada e vai ser recompensada. Lembrando que esse tribunal de Cristo não é para julgar pecados de ninguém, porque está falando do julgamento da igreja lá nas nuvens, antes da entrada da igreja no céu para as bodas do Cordeiro. A igreja vai ficar parada nos ares, em um lugar por nome de Bema, B-E-M-A. Bema é uma palavra grega que quer dizer tribunal. Então, a igreja vai estar escondida nos ares. Lembra quando Jesus subiu ao céu? Foi assunto ao céu, e que os anjos desceram e falaram assim com os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Porque este Jesus
no céu. Do mesmo modo ele há de voltar. Mas eu quero ir um pouquinho antes. Vai dizer assim: e tendo Jesus dito isto, foi recebido nas alturas, e uma nuvem ocultou Jesus dos olhos dos discípulos. Uma nuvem veio e ocultou Jesus. É sobre esta nuvem que eu quero falar. Esta mesma nuvem que ocultou Jesus dos ares, para que os discípulos não ficassem mais vendo Jesus. Esta mesma nuvem, ela vai esconder a igreja nos ares, para o pecador não ver a igreja passar pelo tribunal do julgamento das obras. Não é julgamento de pecado, é julgamento de obras. Ali serão julgadas as nossas obras. Para quê? Para recebermos os nossos galardões. Nós vamos entrar na boda do Cordeiro já galardoados por Cristo. Não devemos confundir o tribunal de Cristo com o juízo final, tá? Entenda isso. Nós não podemos confundir tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal de Cristo é uma coisa, juízo do trono branco é outra coisa, tá bom? Tribunal de Cristo é uma coisa, juízo final, que é o juízo do trono branco, é outra coisa. Então vamos lá. No tribunal de Cristo, que seguirá após o arrebatamento da igreja, só os salvos em Cristo comparecerão. Somente os salvos em Cristo comparecerão. Será para prestar contas. Por que os salvos vão comparecer perante o tribunal de Cristo? Para prestar conta do nosso serviço prestado aqui na terra, para Deus, na obra de Deus. Serviço prestado. Vamos dar conta de nossa mordomia. O que é mordomia? É trabalho. Mordomia é trabalho. Nós vamos prestar conta da nossa mordomia. Vamos prestar conta do nosso trabalho realizado para Jesus e para a sua obra aqui na terra. Então, é lá no tribunal de Cristo é que nós vamos ver quem é quem realmente. Quem trabalhou por amor, quem trabalhou por fama, quem trabalhou por vanglória, quem trabalhou por inveja, quem trabalhou por contenda e quem trabalhou porque foi forçado a trabalhar, mas não por amor. Lá vai ser tudo esclarecido, porque aquele que trabalhou realmente por amor a Cristo e a sua obra, sem pensar nisso aqui, no dinheiro, sem pensar na quantidade do salário que ia entrar no bolso dele, mas trabalhou de coração, esse então vai receber galardão. Vai receber galardão, porque a Bíblia diz que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Então tem crente que vai receber galardão, vai brilhar como o sol. Outro vai receber galardão, vai brilhar como a lua. Outros receberão galardões e brilharão como estrela. Existe diferença de estrela e estrela. Estrelas e estrelas. Tem estrelas que brilham mais, tem estrelas que brilham menos. Então, assim também será um galardão. Tem crentes que vão brilhar mais, tem crentes que vão brilhar menos, e tem crentes que vão entrar na boda do Cordeiro sem brilhar nada, porque não fizeram nada para merecer o galardão aqui na terra. Não fizeram nada por merecer. Eles vão ter somente a salvação,
glória a Deus ainda, porque vão ser salvos do fogo do inferno, mas vão entrar no céu. Mas a Bíblia vai dizer bem claro que esses tais passarão vergonha e detrimento de ver o seu companheiro entrando no céu, cheio de divisas, pedras na coroa, todo brilhante, e ele entrando sem brilho nenhum. Vamos supor que lá no céu vai acontecer assim. Vamos supor que lá no céu vai haver, como vou dizer assim, plataforma, né? Um vai ficar mais próximo do trono, outro ficará um pouco mais distante. Aquele que ficar mais distante vai dizer: eu era para estar lá na frente, mas não estou, porque eu não fiz por merecer lá na terra. Eu não fiz por merecer, né? Vamos supor que alguém vai ficar, o Senhor vai falar assim: olha, você que trabalhou incansavelmente, tem um lugar para você aqui, do lado do trono aqui, porque a Bíblia diz que nós vamos sentar em trono. Você vai ter um cargo grande aqui no céu, e a pessoa vai ter aquele cargo de honra lá em cima, né? Mas aquele que não fez por merecer, ele vai ter surpresa lá em cima, porque ele vai passar uma vergonha muito grande de não ocupar lá no céu um cargo que ele poderia ocupar se ele tivesse feito por merecer, trabalhado por amor ao Evangelho de Cristo. Não vou falar mais sobre isso, esse assunto, na nossa próxima apostila. Eu não estou falando aqui sobre escatologia, né? Aqui nós estamos em bibliologia, mas não tem como falar de bibliologia sem entrar um pouquinho na escatologia, né? Então só estou dando uma pincelada aqui para nós entendermos. Nós vamos deixar para falar um pouco mais profundo sobre este assunto aqui quando nós tivermos na próxima apostila, que é de escatologia bíblica. Muito bem. Então, no tribunal de Cristo, que se seguirá depois do arrebatamento da igreja, só os salvos comparecerão. Será para prestar contas de nossa mordomia. Romanos 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Isto. Tem gente que tem a mania de querer sentar na cadeira de juiz e querer julgar, desprezar o irmão, julgar o irmão, mas ele está falando em tu. Por que despreza o teu irmão? Por que julgas o teu irmão? Ora, cada um de nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então vamos deixar que o Senhor vai julgar. No dia do tribunal de Cristo, o Senhor vai fazer o julgamento, segundo os Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso aí, Efésios 6:8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Seja servo, seja livre. Lê de novo aí. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Muito bem. Então nós falamos aí sobre o tribunal de Cristo, julgamento das obras da igreja nos ares.
Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Amém. Os alunos que estão online, se tiver alguma dúvida, pergunta pelo Facebook do nosso Instituto Sefta Demini. Vamos falar um pouco sobre as bodas do Cordeiro. Já falamos sobre a vinda de Cristo, um pouco sobre a grande tribulação, sobre o tribunal de Cristo. Agora vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, que após o tribunal de Cristo, a igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro. Agora nós vamos entrar. Isso acontecerá nas regiões celestiais. Apocalipse 12, de 5 ao 12. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, e sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 19, 4 a 9. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis tanto pequeno como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Será a grande festa esperada pela igreja. A boda do Cordeiro será a grande festa esperada pela igreja de Cristo. Será quando se selar o casamento do noivo Cristo com a noiva igreja. Será quando selar
quando selar o casamento, dá? Corrigir aí. Será quando selar o casamento da noiva, o casamento do noivo, Jesus Cristo, com a noiva, igreja, e estarão juntos por toda a eternidade. Apocalipse 21, versículo 2 a 11. E eu, João, vi a cidade santa, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, 12? Até o 11. Até o 11, amém. Então, vamos à apostila. Enquanto a igreja, corrige, enquanto a igreja estiver nos ares com o Senhor Jesus, aqui na terra começará o período mais terrível da história humana, que é a grande tribulação. A grande tribulação. E por falar em grande tribulação, vamos falar um pouco sobre a grande tribulação? Alguém pergunta: quanto tempo durará a grande tribulação? Quanto tempo durará? A grande tribulação será um período de 7 anos, que se seguirá a dispensação da graça. A dispensação da graça. Serão os 7 anos mais terríveis da história do mundo, quando Deus castigará o mundo, onde Deus trará o juízo ao mundo. No capítulo 9 de seu livro, Daniel nos fala de 70 semanas de anos. São semanas de anos, que são 490 anos.
69 semanas de anos, que são 483 anos, já se cumpriram. Então, 69 semanas, que são 483 anos, já se cumpriram com a primeira vinda de Cristo, deixando uma semana de anos, que são 7 anos, para ser cumprido. Estes 7 anos corresponde ao período da grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 21, será o período da grande tribulação. Então, o período da grande tribulação acontecerá a partir do capítulo 6 e versículo 1 de Apocalipse, e vai até o capítulo 19, versículo 21. Ok? Amém. Confere depois. Uma divisão de dois períodos. A primeira parte, o primeiro período, é de 3 anos e meio, que será menos drástico. Esses primeiros 3 anos e meio será menos drástico. Podemos chamar de período de tribulação. Os primeiros 3 anos e meio será um período de tribulação, tá? O segundo período vai ser de grande tribulação. A segunda parte, o segundo período, inclui Apocalipse 12, vamos passar. Na primeira parte, o anticristo protegerá aos judeus. Na primeira parte, o primeiro período da grande tribulação, são os primeiros 3 anos e meio, o anticristo protegerá os judeus. Protegerá os judeus. Porém, eles recusarão quando eles recusarem, começará a grande perseguição. O anticristo vai proteger os judeus nos primeiros 3 anos e meio na grande tribulação. Esse é o primeiro período. Só que quando completar os primeiros 3 anos e meio, os judeus vão perceber que aquele que eles estão adorando não é o Cristo coisa nenhuma, e eles vão então recusar a adorar esse anticristo. E aí então vai começar uma grande perseguição. A grande perseguição, que é chamada de grande tribulação. Alguns textos que se referem a estas duas partes, ou esses 2 períodos, estão em Mateus 21, versículo 22. Mateus 24, versículo 21 a 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Apocalipse 11, 1 e 2. Depois Daniel. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Amém. Vamos ver Daniel 12, 1. (42 meses, que equivale 3 anos e meio, ok? 42 meses equivale 3 anos e meio. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém. Vamos continuar lendo Apocalipse 12, 14 ao 17. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essa mulher aí fala de Israel. Fala de Israel, que vai ser perseguido dentro da grande tribulação, mas aí depois, né, ele vai perseguir os seus remanescentes, né? Israel passará por esse flagelo aí, né, onde eles serão perseguidos pelo anticristo, o falso profeta, a besta, e muitas nações se levantarão contra a nação de Israel. Vamos ler aí no capítulo 13, versículos 5 a 7. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. E o anticristo aí, ali no finalzinho dos 3 anos e meio, ele vai abrir a boca e vai blasfemar de Cristo. Ele vai blasfemar de Cristo. Israel vai perceber que então não é o Cristo verdadeiro que morreu lá na cruz, não é o que eles estão esperando. Eles ainda não acreditam, Israel não acredita que Jesus morreu na cruz. Eles estão aguardando ainda esse Cristo, e eles vão estar achando que o anticristo é o Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas quando ele vê, Israel vê o anticristo proferindo palavras de blasfêmia contra Deus, então Israel rompe as alianças, e para a punição de Israel foi-lhe dado o poder ao anticristo sobre todas as tribos e as nações. Vamos falar um pouquinho sobre esse período. Primeiro período, ou não é período, sobre esse propósito
da grande tribulação, seu primeiro propósito. Primeiro propósito da grande tribulação, nós ainda estamos na página 37. Primeiro propósito da grande tribulação. O propósito da grande tribulação é um propósito divino e é de purificar Israel e trazê-los outra vez a um lugar onde Deus possa cumprir seu convênio eterno feito com seus pais. No caso aqui, os seus pais aqui, Abraão, Isaac, Jacó. Deus fez uma promessa, um convênio eterno com Abraão, Isaac e Jacó. E o Senhor então vai trazer a grande tribulação com um propósito de trazer Israel de volta, para cumprir com o propósito que está parado, que está estagnado, né? Então esse é o primeiro propósito. O segundo caráter da grande tribulação: haverá toda classe de maldade. Segundo ponto é o caráter da grande tribulação, tá? Nós falamos sobre o propósito da grande tribulação, agora falaremos sobre o caráter. Então, haverá toda classe de maldição, de maldade, em grau superlativo, em grau muito alto, porque será desta maldade que Deus lançará sua ira e castigo sobre os gentios. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. É do 1 ao 19, é do 1 ao 21. Leia. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouve o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E houve uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, houve a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue do que habitam sobre a terra? E cada um foi dado um comprimido, veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, lançada-se os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e toda livre se esconderam, nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Repete para mim o versículo 6. E houve uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Quer saber o que é isso? Naquele tempo, o preço do mantimento vai estar lá nas alturas. Quando diz aí uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevadas por um denário, aí está falando de grãos básicos usados na alimentação diária. Era como se fosse o arroz e o feijão para nós hoje, entendeu? Que vai estar num preço absurdo nessa época, um preço muito grande, muito alto. Quer dizer, o dicionário Vini diz que esta medida seria de capacidade para secos de cerca de 1 litro, e que seria suficiente para sustentar uma pessoa por dia. Diz também que o preço aqui seria 8 vezes mais do que o normal. Um denário era o valor da diária de um trabalhador. Na parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20, versículo 2, aqui, então, um homem teria que trabalhar o dia todo para ter comida para uma pessoa sequer, sem falar de sustentar uma família ou pagar outras despesas. Então, observa que esse versículo fala que nesse tempo as coisas vai estar tão difícil dentro da grande tribulação, que o dinheiro ganhado por um trabalhador fichado hoje aí, vamos supor que ganha o salário mínimo, né? Ele deve estar ganhando mais ou menos R$30, uns 30 a 35 por dia, mais ou menos isso aí. Então, esse seria o preço que o mantimento estaria custando para alimentar uma pessoa. Uma pessoa só precisaria de R$35 para alimentar por dia. Então, um pai de família teria que ter R$35 para alimentar um filho por dia. Imagina quem tem 2 filhos, 3 filhos, tem a esposa, tem ele também para se alimentar. Então é uma coisa terrível, né? E quando falo aqui, não danifiques o vinho e nem o azeite,
pelo fato que o trigo e a cevada seriam alimentos mais básicos e essenciais, a disponibilidade do azeite e do vinho pode mostrar que os ricos não sofreriam tanto como os pobres. Pode sugerir também que o sofrimento que o terceiro cavalo trouxe não seria resultado de uma fome geral. Quer dizer, os pobres vão passar fome, calamidade, mas os ricos não irão passar, tá? Não danifique o vinho e nem o azeite. Aqui está falando que os ricos terão vida abundante, enquanto os pobres estarão sofrendo ali dentro da grande tribulação. Vamos dar uma paradinha aqui para fazer um intervalo e daqui a pouco voltamos com o segundo período dessa 11ª aula. Daqui a pouco. Até mais.